maravilhosa do 5º ano, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Vamos voltar aos estudos em mais uma aula de geografia? Simbora! Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo 4, certo? Falando sobre latitude e longitude. Vamos embora? A localização é feita pelo cruzamento entre duas linhas, vamos dizer assim, gente. A linha da latitude e a da longitude. A latitude, gente, é a distância de um ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. E essa distância, gente, é medida em graus. Por exemplo, o Trópico de Capricórnio está aproximadamente 23,5 graus a sul, ou seja, está ao sul da linha do Equador. A longitude, por sua vez, é a distância medida em graus, de um ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Deu para entender? Nessa imagem aí, gente, se a gente for olhar o ponto A, nós vamos ver que ele está localizado a 20 graus norte e a 120 graus oeste. E o ponto B está localizado a 40 graus sul e a 20 graus oeste. Vocês conseguem achar esses pontos? Vocês têm essa imagem bem mais ampla, tanto no módulo como no portal, tá certo? Da SM. Então, abram ela lá e tentem encontrar esses graus. Já essa imagem aí, gente, analisando ela direitinho, nós vamos ver que em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está na direção oeste. E os principais paralelos que cortam o Brasil são o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, certo? Olha bem direitinho que vocês conseguem perceber. Então, gente, simplificando, latitude e longitude são sistemas de linhas ou coordenadas usadas para indicar a localização de qualquer lugar na Terra. Lembra lá da historinha que Tia Sam contou, de que ela ficou perdida, né? E para ser encontrado o marido dela precisava saber a localização em que ela estava? Pois bem, são essas linhas que irão ajudar, certo? A linha horizontal é o que a gente chama de latitude, e a vertical, que a gente chama de longitude. Assim, as linhas que indicam a latitude estão no sentido leste-oeste da superfície da Terra e as linhas que indicam a longitude estão na direção norte e sul. Deu para entender, galerinha? Pois bem, eu vou passar para vocês agora um videozinho bem rapidinho para vocês tentarem entender melhor toda essa situação de latitude e longitude, beleza? Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich,
que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome, na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. Pronto, pessoal. Eu quero ver agora se vocês realmente entenderam o que eu expliquei e o que o vídeo explicou. Digam para mim, o território brasileiro possui terras em qual dos hemisférios? No hemisfério norte, no hemisfério leste, no hemisfério sul ou no hemisfério oeste? Me digam aí. Norte é em cima, sul é embaixo, leste, acho que o oeste é aqui, será? Vamos tentar o oeste? Vamos ver. Muito bem! Quem respondeu que é o oeste acertou. O território brasileiro possui terras no hemisfério que se encontra a oeste. Exatamente, parabéns. Aí vocês poderiam perguntar para mim, Tia Sam, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre os paralelos e os meridianos? Gente, os paralelos têm de semelhante com os meridianos porque eles auxiliam na localização e eles são linhas imaginárias. Porém, eles são diferentes porque eles dividem o globo em norte e sul ou leste e oeste. Tá certo? Agora eu vou passar para vocês uma reportagem para a gente finalizar o conteúdo, ok, pessoal? O que todos sabem sobre a Terra é que ela é redonda. É uma grande esfera no universo. Ela gira em torno do próprio eixo. Agora, o que poucos entendem é o motivo de o planeta Terra ter tantas linhas imaginárias. Isso eu não sei. Eu já aprendi na escola, mas eu esqueci. Eu não sei. Essa sobreposição de linhas horizontais e verticais pode localizar qualquer coordenada geográfica no planeta Terra. As coordenadas geográficas, nos dias atuais, elas são imprescindíveis para a vida humana, né? Com o advento da tecnologia, o acesso às chamadas geotecnologias, que são as tecnologias voltadas ao posicionamento da Terra, elas se tornam presentes no nosso cotidiano. Essa localização de distância, cálculo de distância, de quanto tempo você vai demorar para chegar, de qual é o percurso, o menor percurso a se fazer, é feito através da localização das coordenadas geográficas. Nos estudos cartográficos, essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos são as linhas traçadas horizontalmente. Os meridianos representam as linhas verticais. Sabendo disso, é hora de conhecer outras duas palavrinhas muito importantes na geografia: latitude
e longitude. As duas são medidas em graus. A latitude vai de 0 até 90 graus, em direção norte ou sul. E a longitude de 0 a 180 para leste e oeste. O marco zero da latitude é a linha do Equador, que divide o globo terrestre em hemisférios norte e sul. E o ponto de partida da longitude é o meridiano de Greenwich, que separa a Terra em hemisférios ocidental e oriental. A linha do Equador, ela divide, na verdade, o que acontece? Nós temos o eixo de rotação terrestre, que ele está inclinado em torno de 66 graus, né? E 30 minutos. A ela, nós temos a linha do Equador, forma um plano de 90 graus, né? Que divide o mundo, né? O globo terrestre, literalmente ao meio. O meridiano de Greenwich, né? Ele corta a Inglaterra. E isso deve-se ao fato que no século XIX, a Inglaterra ser uma potência mundial, né? No século XVIII, nós temos a Revolução Industrial. A Inglaterra era uma das senhoras das grandes navegações no século XVI, né? Então, era a potência, era a grande potência mundial. Muito provavelmente, por isso, o meridiano de Greenwich cortar a Londres, né? Mais precisamente, um subúrbio de Londres, né? A cidade de Greenwich. Uma das formas de localização, às vezes eu não tenho endereço, eu não sei, mas eu tenho a coordenada geográfica. Então, a coordenada geográfica, acima de tudo, ela é o endereço oficial. E aí, amores, infelizmente chegou ao final a nossa aula. Que triste. Mas eu volto depois, volto sim, com muita coisa interessante pra gente estudar mais um pouquinho, belezinha? Façam todas as atividades, tudo bem direitinho e organizado, tá certo? Daquele jeitinho que vocês sabem fazer muito bem. E Tia Sam volta na próxima aula, ok? Beijos grandes para vocês, um arroxo bem arrochado, bem nordestino e tchauzinho, paixões!